Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, falando sobre mercado financeiro, investimentos, educação financeira. Com a gente, Fernando Oliveira Meira e Danilo Henrique Cunha Neves. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. A gente está ouvindo falar oscilação do petróleo, a gente está falando de guerra do Irã, a gente está falando de dólar oscilando, e quem está em casa fala, e o que eu tenho com isso? Eu não recebo em dólar, eu não estou no Irã, eu estou no Brasil, e o que cada um tem com isso? Marconi, todo mundo tem muito a ver com isso, né? Nós vivemos em um mundo globalizado, né? E a globalização é devida ao comércio. Então, quando estoura uma guerra no Irã, entre uma grande potência militar e econômica como os Estados Unidos, aliado a Israel, contra um país grande produtor de petróleo, que é o Irã, e você tem ali um conflito que vai ocasionar um fechamento de um estreito muito importante, que é o Estreito de Hormuz, que escoa algo em torno de 1/5 do petróleo mundial. Isso vai impactar economias mundiais, sobretudo economias emergentes, como é o caso do Brasil, né? Então, se hoje nós estamos tendo uma grande dificuldade econômica no Brasil, com o aumento da inflação, né, o que vai ocasionar, consequentemente, um aumento da taxa de juros, é devido, sobretudo, esse conflito que está acontecendo lá. Então, o que eu tenho a ver com isso enquanto brasileiro? Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, longe, distante a quilômetros do Oriente Médio, mas o que está ocorrendo lá, nesse momento, está impactando diretamente aqui. E, mais uma vez, a gente volta a falar sobre a falta de educação financeira e as consequências desastrosas disso. Se eu tenho um acompanhamento de um assessor de investimentos, se eu tenho aquela sensibilidade de buscar informações fidedignas, verdadeiras na internet, usar a internet como uma ferramenta, uma arma positiva, talvez os impactos, desse desastroso conflito, desse triste conflito que está ocorrendo a milhares de quilômetros de nós, não vão nos impactar tanto. Impactar sempre vai, porque, eu volto a dizer, nós vivemos em um mundo globalizado, né? Não há o que se falar em unilateralismo, em isolacionismo, né? Tudo que ocorrer em qualquer parte do mundo vai nos impactar aqui, mas se nós contarmos com bons profissionais, com uma boa educação financeira, aquilo vai nos impactar menos. Vamos falar aqui sobre uma diferença entre o investidor, se é que tem, a pessoa física e a pessoa jurídica. Pode-se falar que tem diferença de perfil, ou que se aplica para um vai aplicar para o outro também? Normalmente tem diferença sim, Marconi, porque na pessoa física a gente não tem acesso a todos os produtos, né, que a gente tem acesso dentro da pessoa física, ou a quantidade de produtos, na verdade, e os objetivos, né? O objetivo normalmente da pessoa física, ele vai ali encaminha a realizar sonhos pessoais. Dentro da pessoa jurídica, a gente trabalha normalmente com capital de giro, com o crescimento da empresa, né? E os produtos normalmente são diferentes. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica tem acesso a bons produtos, mas identificar os produtos adequados para cada perfil é o mais importante, tá? Aqui, quem está assistindo a gente e fala assim, eu sou assalariado, eu ganho pouco, isso não é para mim, não é? Isso é um grande mito que é difundido no senso comum, Marconi. Quando a gente conversa sobre investimentos, trata sobre investimentos, é antes de tudo comportamento, né? É mais comportamento do que valor. E mais uma vez a gente volta a enfatizar o papel importante da educação financeira. Não importa quanto você ganha. Obviamente, né, a gente não pode ser pretensioso em dizer que uma pessoa que hoje é assalariada, vive de um salário mínimo, tem uma família talvez grande para alimentar,
vai ter o mesmo, posso dizer entre aspas, sucesso financeiro com investimentos do que uma pessoa que ofere grandes rendas mensais. Mas é possível sim investir, não importa o valor, seja 20, 30, 50 ou 100 reais mensais, né? A gente tem que enfatizar, enquanto assessores de investimento, que investir é uma disciplina, né? A gente sempre vai bater nessa tecla, é uma disciplina que envolve paciência e envolve autocontrole. Não adianta você ter ali 100 reais na sua carteira e falar assim, porra, agora eu tô com uma vontade de comer algo que eu não como normalmente, né? Bom, beleza, eu acho que é interessante você se autocontrolar nesse sentido e saber que esse gasto momentâneo talvez vai te impactar negativamente mais à frente, tá? É possível fazer um planejamento, pessoa média, né, para viver de renda? Falar de aposentadoria, vamos falar de 30 anos. 30, 35 anos, ninguém vai aposentar com menos do que isso mesmo de trabalho, mas é preciso, é possível a pessoa, o que ela deveria acumular nesse período? É possível, Marconi, com um bom planejamento financeiro. Disciplina. Eu gosto muito de falar que não investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente tem que entender que demora, né? E como você bem colocou, são 30, 35 anos. E a gente tem que ficar 30, 35 anos fazendo a mesma coisa. E o que é fazer a mesma coisa? É poupar um pouco da nossa renda, né, para chegar lá nos nossos objetivos. A gente gosta muito da regrinha dos 4%. Né? Se eu quero ter ali 4 mil de renda, eu deveria juntar 1 milhão. É muito, né, Marconi? Se a gente falar da nossa realidade, né, nós que estamos inseridos aqui no Vale de Jequitinhonha, é um valor muito distante. Mas quem chega lá nesses 1 milhão é quem começa mais cedo. Porque quem começa mais cedo tem a favor dele o tempo e os juros compostos. Quando a gente lembra lá da matemática do 2º grau, né, a fórmulazinha de juros compostos, o único exponencial que a gente tem ali que faz aquilo se multiplicar é o tempo. Né? Então, a gente tem que utilizar o tempo ao nosso favor. E 4 mil, como eu dei de exemplo, está muito distante do salário mínimo, né? Porque às vezes a gente vai ter um salário ali pela Previdência e a gente pode buscar pelo menos mais um salário. Aí esse valor reduz muito, né? Em torno ali de 400 mil reais ao longo de toda uma vida. Para a gente chegar nesse valor ali, a gente vai ter aproximadamente um salário mínimo ali como renda permanente durante toda a nossa vida. Seria muito bom, né? Uma pessoa que vai aposentar com um salário conseguir ter mais um salário dos investimentos que ela construiu durante a vida, não é isso, Danilo? Perfeitamente, Fernando. E um dado bastante preocupante, Marconi, diz respeito justamente à aposentadoria, né? A aposentadoria é um nome que nós damos à tão famigerada independência financeira. Eu gostaria de deixar claro que independência financeira não se traduz como luxo. Talvez as pessoas tenham essa ideia que eu sou independente financeiramente, eu vivo de luxo, eu vivo de grandes conquistas e aquisição de grandes bens. Não. Talvez o grande objetivo de qualquer pessoa, né, de qualquer brasileiro, é essa tão sonhada independência financeira lá na frente. Ou seja, não depender, né, de trabalho ou de rendas extras após atingir ali uma certa idade em que nós gostaríamos de parar de trabalhar. E o dado preocupante que eu gostaria de trazer é o seguinte: apenas 1% da população brasileira é de fato independente. Outra tanta porcentagem ou vai depender de novos trabalhos, de continuação do trabalho que já vem exercendo, de caridade, o que é um dado muito preocupante, ou até mesmo de ajuda de familiares, né? É o que a gente mais vê ocorrendo. Olha, é um assunto assim, cheio de dúvidas, que demanda muito tempo, mas eu acho que a gente conseguiu prestar um bom serviço aqui hoje para fazer contato com vocês, para que tirar dúvidas ou conseguir ter uma consultoria com vocês. Como faz? Marconi, basta procurar a gente. O nosso escritório fica na Praça Olímpio Mourão, 457, próximo do Belita, ali do Empório São Benedito, ali no centro da cidade. E seguir a gente nas redes sociais também, tem todos os nossos contatos, né? No Instagram a gente está como @DP
Diamante Prime DP Investimentos. E nós estamos de portas abertas para receber todo mundo lá, para poder tomar um café com a gente, tirar uma dúvida. É um prazer enorme receber todo mundo. Eu acho que né, a gente faz isso com muito zelo, com muito gosto, Marconi. E o poder de transformação que a educação financeira tem, ele muitas vezes é negligenciado. E um pouquinho que a gente tem a contribuir com as pessoas, a gente vai contribuir sempre. Eu gostaria muito de ainda ver aqui no Brasil, ou aqui em Diamantina, pessoas como vocês, assim, em salas de aula, né? Explicando um pouquinho para que possa formar, né, cidadãos mais bem educados financeiramente para o futuro. Isso é um projeto que a gente pode, inclusive, pensar com seriedade. Marconi, eu gostaria de enfatizar, né, que eu e Fernando estamos aqui hoje representando a Diamante Prime Investimentos, que é um escritório bastante conceituado na região, no Vale do Jequitinhonha, mas não somos apenas nós, né, Fernando? Nós contamos com outros assessores de investimento também. Temos a Maíra Leão, que é uma pessoa de extrema competência profissional, extrema competência ética. Temos também o Marcos Coimbra, né, é o nosso braço na cidade de Curvelo também. Temos o Dênio, temos a Mari, temos a Isabela que está chegando. Temos novos assessores também chegando para compor o nosso time. Gostaria de dizer também, Marconi, Fernando, as pessoas que estão nos assistindo, que Diamantina é uma mina de joias, né? E ela é mãe de grandes símbolos, grandes pessoas, tanto na política, quanto na cultura, quanto na música. E em se tratando de investimentos, é a mesma coisa que ocorre. Eu gostaria de enfatizar a pessoa do Fernando que está aqui hoje, que é uma pessoa de extrema capacidade técnica, ética, profissional, e que é filho de Diamantina e que está aqui a postos nessa região do país, nessa região do estado, com muito esmero, né, Fernando? Com uma grande capacidade de entendimento técnico de tudo que ocorre no mundo. Tá? Eu gostaria de enfatizar isso. Eu assino embaixo. Obrigado, Marconi. Tá aí, falamos com o Fernando Oliveira Meira e Danilo Henrique Cunha Neves, falando sobre mercado financeiro, educação financeira, investimentos. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. De novo, Dani.